Esse conteúdo é totalmente baseado em frutos da minha especulação, enquanto procrastino pensando na vida, sentado na privada pesquisando no Google. Qualquer mera semelhança com a realidade é pura coincidência. Se pararmos para observar as invenções da humanidade ao longo dos milênios, vamos perceber que a internet se desenvolveu em uma velocidade astronômica comparada com as primeiras criações humanas. Como a roda, por exemplo, que foi criada na Mesopotâmia 3.500 anos antes de Cristo, para girar argila e fazer moldes de cerâmica, mas só foi usada em uma carruagem cerca de 300 anos depois disso. O que tal uma invenção mais recente, como o avião, que teve seu primeiro registro histórico desenhado por Leonardo da Vinci no século XV, mas só foi desenvolvido completamente no final do século XIX pelos irmãos Wright dos Estados Unidos e concluído pelo brasileiro Santos Dumont no começo do século XX. Pesquisas científicas sobre o desenvolvimento cerebral humano mostram que nosso cérebro não teve nenhuma evolução significativa em um curto período de tempo nos últimos séculos. Todos os estudos apontam um desenvolvimento cerebral gradual durante os últimos 3 milhões de anos. Ou seja, a internet deu um salto gigantesco em apenas 30 anos, nos trazendo uma quantidade de informação ridiculamente insana. E claramente, nossa capacidade cerebral não estava preparada para assimilar tudo isso psicologicamente. Hoje, mais do que nunca, estamos expostos a uma infinidade de sugestões, métodos e ideias sobre como viver a vida. Muitos são garimpados por espertalhões que exploram essa vulnerabilidade das pessoas, prometendo fórmulas milagrosas de desenvolvimento pessoal. Depois da dengue, da zika e do chikungunya, o Brasil sofre com uma epidemia de coach. Sim. Se você não sabe o que é coach, fica tranquilo, porque muitos coaches também não sabem. Fala, coach! Ó, vou falar contigo nesse vídeo de como que você explica o que é coaching para ter mais probabilidade de fechar clientes pagantes para você. Primeiro, esse é um vídeo para coaches, para ensinar um coach a explicar o que é coaching. Ele não é um vídeo para quem não é coach saber o que é coaching, beleza? E uma das maiores perguntas que eu recebo é o seguinte: Bruno, o que é coaching? Mas o que é esse tal de coaching? E aí, provavelmente, a pessoa não conseguiu te explicar direito. O coach, coitado, é uma pessoa que basicamente passa o tempo dela explicando o que é coach para que pessoas que querem ser coach possam, por sua vez, saber explicar o que é coach. Ao mesmo tempo, o rápido crescimento ao acesso a essas informações nos ajuda a perceber os conflitos e incoerências da maior parte dessas ideologias. Logo concluímos que não há uma receita de como viver a vida que faça pleno sentido. O cinismo, a desilusão e a ansiedade começam a fazer parte da vida de pessoas cada vez mais jovens. E fica muito difícil digerir velhos conceitos que antes pareciam tão sólidos, ditos por nossos pais, professores, sociedade e religião. A filosofia também não traz respostas sólidas, mas pode nos ajudar muito a pensar um pouco melhor. Poderíamos então dar uma olhada no movimento do existencialismo, que ganhou força no Ocidente durante o século XIX, com o declínio da popularidade de religiões tradicionais. Jean-Paul Sartre nasceu em Paris, na França, em 1905, e é considerado um dos principais pensadores do existencialismo. Para Jean-Paul, segundo seu livro O Ser e o Nada, a vida não tem nenhum significado fundamental ou verdade além do que é criado pelas nossas decisões e ações. Para ele, há uma infinidade de maneiras de moldar nossas vidas. Todas as maneiras são igualmente absurdas e sem um sentido específico. Essa liberdade de moldar a vida da maneira que desejamos e fazer dela da melhor maneira possível é o grande motivo dos altos níveis de ansiedade que chegamos. O homem está condenado a ser livre, condenado porque não criou a si próprio, porém livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo o que fizer. Estamos claramente em um processo de adaptação muito difícil a essa era digital, que nos acertou em cheio na cara. E com certeza, essa fase está sendo fundamental para a nossa evolução psicológica a longo prazo, que beneficiará as futuras gerações. Talvez então, não devemos buscar respostas ou verdades para eliminar nossas incertezas e conflitos, mas simplesmente aceitar essas incertezas, viver a vida sabiamente e fazer valer a pena a resistência da nossa existência, até que o nosso cérebro evolua mais um pouco.